Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta segunda-feira. Prefeitura de Cocalinho teve contas julgadas irregulares. Acadêmicos da Unirondon participaram do Consciência Cidadã. E ainda veja como o Pleno julgou as contas da Prefeitura de Ipiranga do Norte. É o TCE Notícias do dia 7 de outubro, que já está no ar. Olá, tudo bem? Na última sessão plenária, os conselheiros do TCE analisaram as contas de gestão do Poder Executivo de Cocalinho. O Pleno julgou irregulares essas contas e ainda aplicou multas ao gestor. Segundo o levantamento feito pelo TCE, o exercício de 2012, administrado pelo prefeito Luiz Henrique Amaral, apresentou vários erros graves, como, por exemplo, falta de adoção de providências para cobrança de dívida ativa, inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual. O TCE também identificou que a Prefeitura de Cocalinho fez contratação por tempo determinado sem atender a necessidade temporária e de interesse público. Isso tem sido classificado como irregularidade grave. Porém, no meu entender, após mais de 5 anos, após sucessivas determinações do tribunal nas contas pretéritas, há uma reincidência gravíssima. Eu já tive a oportunidade, em contas anteriores, de votar pela irregularidade das contas em virtude desta falha. E novamente neste caso, em virtude da ausência de implantação de um controle interno efetivo, que é um imperativo constitucional, eu voto em dissonância com o parecer 6980 de 2013, da Lava do Procurador de Contas Getúlio Velasco Moreira Filho, pela irregularidade das contas. Diante da falta de um controle interno efetivo e por ter cometido erros graves, o Pleno do Tribunal julgou o balanço de Cocalinho irregular com aplicação de multa ao prefeito Luiz Henrique Amaral, de 95 unidades padrão fiscal. Confira na reportagem a seguir como o Pleno julgou o balanço do Poder Executivo de Ipiranga do Norte. Avaliadas pela relatoria do conselheiro Antônio Joaquim, as contas de 2012 da Prefeitura de Ipiranga do Norte, sob gestão de Orley José Grazelli, foram julgadas regulares com determinações e recomendações. De acordo com o levantamento feito pelo TCE, a Prefeitura gastou menos do que recebeu de receita e não teve nenhuma denúncia ou representação contra os atos de gestão do prefeito no ano passado. Entretanto, por ter cometido algumas falhas, o conselheiro relator Antônio Joaquim, que teve seu voto lido pelo conselheiro substituto Isaías Lopes da Cunha, aplicou penalidades ao gestor. Senhor presidente, faço a leitura do voto do excelentíssimo conselheiro Antônio Joaquim. Destaco que, diferentemente do Ministério Público de Contas, deixei de aplicar algumas multas por entender suficiente realizar determinações na medida em que houve adoção de medidas corretivas, bem como por ter constatado algumas inconsistências processuais que prejudicaram o real direito ao contraditório. Feitas essas observações, acolho, em parte, o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares com recomendações e determinações legais as contas anuais aqui citadas, aplicar multa que totalizam 22 UPF-MT ao gestor, em razão das irregularidades 3 e 4, salientando que o motivo dessas sanções, bem como as determinações e recomendações expostas, estão devidamente detalhadas no voto integral. O Tribunal Pleno ainda determinou ao prefeito Orley Grazelli que efetue os lançamentos contábeis de forma correta, cumprindo os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Representantes do Tribunal de Contas de Mato Grosso estiveram no Centro Universitário Unirondon. Eles levaram o projeto Consciência Cidadã aos alunos do 6º semestre do curso de Direito.
Eles trocaram a sala de aula pelo auditório. Na plateia, acadêmicos do 6º semestre de Direito da Unirondon de Cuiabá assistiram atentamente às palestras. É um conhecimento amplo, o aluno sempre poder aproveitar as palestras que tiver dentro da instituição, como fora também. Ir para o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. O projeto Consciência Cidadã é um dos canais permanentemente abertos para interagir com a sociedade. Através dele, os cidadãos têm a oportunidade de saber como funciona o Tribunal de Contas do Estado. O conselheiro substituto Moisés Maciel foi o primeiro a falar. Ele fez uma breve apresentação sobre a instituição e depois proferiu palestra sobre controle externo do Tribunal de Contas. Eu vou tentar passar para os alunos a importância do controle externo, a importância do Tribunal de Contas, a importância do princípio republicano da prestação de contas, do princípio republicano do controle externo, porque a res é pública. A coisa é pública, então o cidadão ele tem o direito que lhe foi conferido lá nos idos da Revolução Francesa de 1789 de ter a prestação de contas dos seus governantes, dos administradores públicos prestadas a ele, e isso é feito através do Tribunal de Contas. Na sequência, o chefe de gabinete Francisney Liberato falou sobre a composição do Ministério Público de Contas e as funções de fiscalização e de controle externo da administração pública do Estado e municípios. Nós estamos falando da área de direito, que deve conhecer muito bem o sistema jurídico, a Constituição Federal, as nossas leis, o ordenamento jurídico como um todo. E é importante conhecer a instituição para um dia pertencer à instituição ou, quem sabe, até atuar junto à instituição. Para o coordenador do curso de Direito da Unirondon, palestras como essas são sempre estimulantes. Além de despertar nos alunos o interesse pelo assunto, ajuda a educar. Afinal, formação vai além das salas de aula. O Tribunal de Contas, ele não é uma instituição, um instituto, um órgão, né, sem foco. Na verdade, ele é o contrário. Ele representa os interesses da sociedade no âmbito do quê? De fiscalização, né, dos valores, dos bens, dos patrimônios, das atividades relativas a aquelas autoridades que compõem o executivo, o legislativo e o próprio judiciário. Então, foi extremamente salutar. Inclusive, despertou o interesse de muitos discentes, no caso acadêmicos, de inclusive, quando se formarem, de partirem para essa seara, né, desse novo campo de atuação. Amanhã, terça-feira, é dia de sessão plenária. Acompanhe ao vivo, a partir das 8h30 da manhã, no portal do TCE ou na TV Assembleia, o julgamento dos processos previstos em pauta. Nós ficamos por aqui, eu espero você amanhã. Até lá. Tchau.